Eu acho que tá de graça, né? Tô ligado no 220. O apóstolo Paulo escreveu essa carta às Gálatas porque os irmãos da galáxia, de forma especial os gentios, né? Gentios é todo aquele que não é da linhagem de Israel, e as outras nações a Bíblia chama de gentios. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui, porque ele queria fazer uma correção no modo de vida daqueles irmãos. Então, o que estava acontecendo? Os judaizantes estavam então corrompendo a fé daqueles irmãos, porque estavam dizendo que eles deveriam então se circuncidarem, como faziam os judeus, e também eles deviam voltar à prática da lei, né? E aí o apóstolo Paulo fala com eles assim: ué, vocês começaram bem, vocês estão correndo bem, estão vivendo a vida cristã também. Quem foi que vos fascinou aos outros? Vocês começaram no espírito e agora vocês vão terminar a carne. Não é assim. Aí Paulo então ele vai trazer uma correção, né, aos irmãos. Ligadas, né? Mas ele traz então uma correção aos irmãos de Gálatas, exatamente porque estava acontecendo isso no meio do povo de Deus. E Paulo, por que eu estou falando de Gálatas? Porque é o tema que nós vamos. Não, gente, eu estou misturando a pregação de ontem. É porque faz uma analogia, agora a gente caiu. Paulo faz uma analogia de a oliveira verdadeira, e ele fala assim: olha, muitos ramos foram cortados. E foram cortados porque desistiram da fé, foram rebeldes, não quiseram crer. Então Paulo chama esses irmãos de galho cortado, aqui na carta aos Romanos. E aí Paulo vai falar então que os gentios, que somos nós, éramos a oliveira brava e que fomos enxertados no lugar desses ramos que foi cortado da oliveira boa, né? Então, lá em João, por exemplo, no capítulo 1, verso 12, o Senhor vai falar lá assim, porque João vai falar assim, João 1, 12. Aqueles que receberam, mas veio para aqueles que eram seus, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Mas não é assim. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos que o receberam, recebeu o poder de ser feitos filhos de Deus. Isso está falando a respeito de nós. Jesus veio para os judeus. Muitos judeus, vocês sabem, não creem até hoje, não creem. Então, a salvação foi aberta para os gentios, né? E aqui na linguagem de Paulo aos Romanos, a oliveira brava que foi enxertada. E ele vai falar: então vocês não ficam se gloriando e achando que vocês estão melhor que os judeus, não. Mas aí aqui Paulo fala então de uma faceta de Deus que não é muito comum no meio do povo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui: Deus é severo? Deus é severo, irmãos? Deus é severo. Tá vendo como é que vocês ficam assim, sem saber o que responde? Vocês acabaram de ler o texto. Paulo está dizendo assim: considere, preste atenção, leve em conta, coloque o seu olhar nisso aqui. Nisso que, Paulo? Na severidade de Deus e na bondade de Deus. Significa então que o que ele está falando aqui deve ser algo valorizado, deve ter a nossa atenção. Atenção em quê? Na faceta do caráter de Deus. Deus é bom, mas ele é severo. Cadê
é justiça, é correção divina. Então a severidade não está ligada à ruindade do coração, mas está ligada à justiça. Fala assim: meu Deus é bom, mas é justo na mesma medida. Então quando a gente pensa no caráter de Deus nesse sentido, quando a gente pensa assim, Deus é bom, a gente fica relaxado, não é? Ah, Deus é bom, Deus me ama, não é? Deus é bom. Mas quando a gente lê aqui que Deus é severo, aí dá um desconforto, não é assim? E aí isso que Paulo estava querendo. Paulo estava querendo gerar temor na vida, no coração das pessoas, ali, para quem ele estava escrevendo, irmãos. Porque o temor, ele vai fazer eu lidar com a minha vida cristã de forma mais diligente. Ele vai gerar vigilância. O temor vai gerar santidade, sim ou não? Vai gerar, porque se eu lembrar que Deus é justo, eu vou pensar melhor como é que eu vou viver a vida. Então, Paulo está falando com aqueles irmãos que negaram a fé, né? E a intenção é gerar esse temor. E aí eu escrevi uma frase aqui, ó: Deus é assustador. Não combina, não é? Mas preste atenção, ele deveria ser mais assustador do que o diabo. Se eu estivesse falando aqui, o diabo vai manifestar, e ele fala assim: eu vou te matar, eu vou destruir. Você sabe, alguém já falou misericórdia, porque ele é assustador, sim ou não? Mas deixa eu te falar uma coisa: também deve ser assustador pensar que nós estamos servindo um Deus que também é severo. E sabe o que Jesus falou? Olha, vocês não deveriam temer aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, não. Temei antes aquele que pode lançar o inferno, tanto a alma quanto o corpo. Hebreus capítulo 10, verso 30. Lá fala assim, não vou abrir não, lá fala assim, que Deus julgará o seu povo. Se puder colocar aí para mim, Hebreus 10, 30. Deus julgará o seu povo. Olha lá, olha o que está escrito: pois conhecemos. Conhecemos? Esse Deus conhece? Conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Agora lê para mim a frase lá de baixo: o Senhor. Oi? Julgará quem? Está desconfortável? Está ruim esse irmão, né? Então, irmãos, o próximo verso: horrível coisa. Você pode ler? É terrível. Por isso que eu falei, ele é assustador. Ele é assustador. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se a gente cair na mão de pessoas, Deus livra. Se a gente cair na mão do diabo, Deus livra. Mas quem vai nos livrar se nós cairmos na mão do Todo-Poderoso? Lá em Apocalipse fala, irmãos, também não tinha, quando Deus vai julgar as nações e os reis da terra estarão desesperados, dizendo para as montanhas: cair sobre nós, por causa da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. É algo terrível. Mas então, Paulo fala: considera. Fala aí com o irmão, você está considerando? Considera. Mas ele não fala só isso, ele fala: considera também a bondade. Mostra para nós que nosso Deus é santo. E esse Deus santo, a santidade dele, por causa do pecado dele, exigia uma punição, não é? A
Havia uma exigência de Deus de punir o pecado, porque Ele é severo, Ele é justo. Amém? Aleluia! Mas aí, irmãos, quando Deus decidiu então, na plenitude dos tempos, depois de tudo planejado, Deus decidiu que a ira dele seria aplacada. O que Deus fez? Colocou o filho dele na frente da ira dele. E aí sim, considera a bondade do Senhor. Por quê? Porque aqui na cruz foi o lugar onde a ira de Deus foi completamente aplacada. A justiça de Deus foi satisfeita. É por isso que Jesus, quando ele estava lá na cruz, se entregando, como a Bíblia diz, entregando a sua alma na morte, ele disse: está consumado. Essa expressão está relacionada à justiça, é um termo jurídico. Está consumado. Por quê? Porque a justiça de Deus clamava. Está aqui a prova. Ele é um Deus severo, mas aqui também está a prova de que Ele é um Deus bondoso. Ele é misericordioso. Porque, irmãos, a ira de Deus era para mim e para você, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele. A Bíblia está dizendo: considera a bondade de Deus. Ei, preste atenção. A gente fala assim: ah não, Jesus morreu na cruz. Ficou uma coisa assim comum, não é? Ah, Jesus morreu no meu lugar. É dia de ceia. Um dia que se tornou comum. A gente nem chora mais, a gente nem ajoelha mais, a gente nem se quebranta mais. E se bobear, a gente nem pede perdão mais, porque está tão normal. Afinal, a gente já tomou tanta ceia sem fazer uma reflexão, não aconteceu nada, está tudo de boa, né? Mas presta atenção, não era só o Filho de Deus, não era um filho qualquer. Eu e você somos pecadores em potencial, mas Jesus Cristo não era só o Filho de Deus. Jesus era o Filho a quem Deus tinha todo o seu prazer. Jesus era o Filho a quem Deus amava. E Jesus era a alegria de Deus. Quando Jesus batizou, a voz do céu disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, toda a minha alegria. E sabe o que Isaías disse? Isaías disse que Deus agradou Moelo. Isso não é uma coisa que pode passar despercebida a mim e a você. Deus agradou Moelo, o filho perfeito que ele tinha e que era a alegria dele. Por quê? Porque a bondade de Deus manifestou na nossa vida. Cristo morreu para que nós fôssemos livres do castigo eterno. Paulo fala aos Colossenses que ele cravou a sentença que era contra nós na cruz, expôs publicamente a vergonha, expôs Satanás publicamente a vergonha, e agora nós estamos livres, irmãos. Nós estamos livres. Louvado seja Deus. Esse deveria ser o culto mais alegre, mais festivo, mais celebrante da nossa vida, porque nós escapamos da morte. O Filho de Deus nos deu esperança, Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu alegria. Todos os nossos lábios um novo cântico. E agora, aleluia, agora nós estamos aqui celebrando. E eu queria então que com esse coração, com esse entendimento, você ficasse de pé, porque nós vamos participar da mesa do Senhor. Presta atenção. Muita gente despreza esse momento. Tem gente que nem na igreja vem porque é dia de ceia. Ei, o amor de Deus é maior do que o seu e o meu pecado. O amor de Deus é maior do que o nosso pecado. O amor de Deus é maior do que o nosso pecado. O nosso Deus é um Deus bondoso. Então você pode já abrir os seus lábios e dando glória a Deus e agradecendo a Deus por Jesus Cristo. Você já pode derramar o seu coração diante dele. Ei, lide com
O seu Deus, o nosso Deus é bom. Ele é fiel, mas Ele é justo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Santo é o nome. Se eu fosse você, eu já estaria celebrando a Deus. Isso gerou temor no seu coração. Então já começa a pedir perdão pelos seus pecados. Gerou temor no seu coração. Já começa a falar com Deus que você vai acertar as coisas. Gerou temor no seu coração. Já fala, Senhor, eu vou me comprometer mais. Cadê sua oração, igreja? Aleluia. Aleluia. Você está orando, irmão? Ora, irmão. É o seu momento. É o seu momento. Era para você ter sido fulminado com a glória de Deus. Era para nós estarmos fulminados com a glória de Deus. Mas a bondade dele se manifestou na nossa vida. Um dia o Espírito Santo falou profundamente ao nosso coração. E ele nos chamou para a presença do Senhor. As cordas de morte que nos amarravam foram quebradas. Cordéis de morte que nos cegaram. Ele entrou e promoveu a libertação plena. A nossa vida
vezes tu cometes em memória de mim. E ele continuou dizendo, do semelhante modo, ele tomou o cálice. E ele disse, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que beber, até que ele venha. A nossa esperança virá. A nossa redenção está próxima, irmãos. Está chegando o dia que nós vamos olhar nos olhos daquele que nos amou, aquele que sofreu castigo por nós, aquele que enfrentou a ira, a severidade de Deus. Nós estaremos diante daquele que provou o amor de Deus por nós, Cristo Jesus. Aleluia! Então, em memória de Jesus, vamos todos juntos comer do pão e tomar o cálice. Vamos juntos? Pai, esquecemos de orar. Agradecemos ao Senhor pelo pão que simboliza o corpo e o suco de uva que simboliza o seu sangue. Muito obrigado, Jesus. Obra igual a essa nunca houve, jamais haverá na terra. Por isso somos gratos ao Senhor, para sempre gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, em lembrança a Ele, vamos todos comer o pão e tomar o cálice. semelhantes a Jesus. Somos uma família
líderes de departamento, juntamente com os pastores, com exceção do pastor Júlio. Hoje é aniversário do varão, como ele diz. Ô glória! E aí, esse momento aqui, a Rony está responsável. Departamentos, pastores aqui em cima, supervisores de aprisco, cadê o Afonso? Amém? Essa é uma noite especial para nós, né? Que é aniversário do pastor Júlio. Nós queríamos, nessa noite, o pastor Júlio, de uma forma, da nossa forma, poder celebrar a sua vida. E em nome da liderança, a Adriana vai nos representar, né? Com seus lindos poemas. Amém? Depois, irmãos, da Adriana falar, eu quero dar oportunidade, se alguém da igreja se disponibilizar e quiser falar, só vou controlar o tempo, mas se você quiser vir aqui e falar com o pastor Júlio também, você tem essa liberdade. A Adriana, ela vai representar toda a liderança da igreja, para não ficar muito extenso, mas você, se quiser falar, você tem essa oportunidade. Então vai pensando aí no seu texto, no seu poema, talvez, fique na liberdade, amém? Paz do Senhor Jesus, igreja, pastor Júlio. Para não. Tem que pensar. Pastor Júlio, hoje é um dia muito especial, né? Mais um ano de vida que o Senhor te deu. E Deus está muito feliz. Nós, mais ainda, em poder estar com você esse dia, poder participar desse dia com você. Eu quero deixar para você lá em Isaías 58, o versículo 11, que diz assim: o Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? O Senhor, Deus, Ele sempre vai te sustentar em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos de lutas, em tempos de vitórias. O Senhor, Ele sempre vai te sustentar e a sua vida vai ser como um rio que vai e volta. E sempre pessoas por esse caminho vão aparecer para que você possa ser bênção.
para que você possa ser luz na vida delas. E o Senhor sempre vai te sustentar. E Ele sempre vai trazer prosperidade abundante na sua vida. E te fortalecerá, trazendo vigor, trazendo saúde à sua alma. E como não poderia faltar, né? Abre os olhos. Chora não. Como não poderia faltar. Estou falando, né? Pela nossa liderança, pela sua liderança, pelos nossos apriscos, pelos membros da sua igreja. Então eu quero deixar uma palavra para você aqui hoje. Como todo ano você quer poesia, né? Nossa, eu acho que já é há 5 anos, né? Todo ano ele quer uma poesia. Haja inspiração, né? Fazer poesia para você. Mas Deus sempre dá. Então eu vou ler para você. Pastor Júlio, há um povo, uma história, uma terra abençoada por Deus, uma cidade, um lugar onde o Senhor preparou pessoas para um tempo oportuno. Esse povo, há muitos anos, vem desbravando a terra, enfrentando dores, desafios, lutas e até mutilações, quebrando muralhas com o braço forte do Senhor. Uma longa jornada de fé, perseverança e obediência. A esse povo, chamado igreja, Deus confiou um líder, pastor Júlio César dos Santos, um homem forte, destemido e cheio de fé. Um líder que não se apoia na sua própria força, mas é guiado pelo Senhor. Um homem que rompe paradigmas sociais, intelectuais e até sua própria vontade. Vivendo por Deus e para Deus, para conduzir um povo segundo o coração do Pai. A unção que Deus derramou sobre a sua vida não limita a 4 paredes de um templo chamado Igreja Batista Nacional Ebenezer. Ela ultrapassa limites, alcança povos, denominações e incontáveis vidas. Esse homem tem um chamado, uma missão, um propósito: gerar multidões aos pés do Senhor Jesus. Sua caminhada nunca foi fácil, sempre houve grandes desafios, e ainda há, mas a sua fé permanece inabalável. Homem sábio, valente e temente a Deus, por isso o próprio Deus o escolheu, não apenas para liderar, mas para direcionar, corrigir, amar e abençoar pessoas. Quando Deus escolhe um líder, Ele não olha para títulos ou capacidades intelectuais, mas para quem possui um mestrado de vida. Alguém que cuida de pessoas e as conduz de volta à origem de tudo, o plano perfeito de salvação em Cristo Jesus. Parabéns, pastor Júlio. Continue firme em sua missão, resgatando vida, levando almas a Cristo e cumprindo fielmente seu ministério. A Igreja Batista Nacional Ebenezer te ama. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Aproveitando que ele já está aqui, vamos orar por ele. Igreja, se coloque de pé, estende suas mãos para cá, liderança, pastor Giovanni, faz essa oração para a gente. Glória a Deus. Nós estamos felizes aí com a vida do nosso pastor, diga amém. Amém. Vamos orar pelo nosso pastor, amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, meu Pai, nós apresentamos em tuas mãos, em gratidão a Ti, Senhor, a vida do nosso pastor. Senhor, o Senhor, meu Pai, tem levantado, Senhor, com força. O Senhor tem levantado, Senhor, com determinação,
O Senhor tem levantado, Senhor, com graça. Nós te louvamos, Deus, e nós cremos, Deus, que o que o Senhor tem feito, meu Pai,